Em um mundo que nos bombardeia com fluxo incessante de informações, opiniões e estímulos, qual é a sensação que mais nos define? Talvez seja a de estar soterrado. Soterrado por notificações, por manchetes alarmantes, por discursos polarizados que nos gritam de todas as telas. Sentimos o peso de uma ansiedade difusa, a exaustão de tentar acompanhar as mudanças que ocorrem em uma velocidade estonteante e a frustração de não possuir as ferramentas mentais para processar tudo isso. Em meio a tanto ruído, como encontrar o silêncio necessário para pensar com clareza? Como construir um abrigo interior quando o mundo exterior parece se dissolver em caos? Este vídeo é uma resposta a essa necessidade. Não se trata de uma simples lista de recomendações de leitura, mas da curadoria de uma verdadeira biblioteca de sobrevivência para a mente. Nossa jornada de hoje nos levará através de 7 obras fundamentais, 7 pilares de sabedoria que, juntos, formam um poderoso sistema imunológico intelectual e emocional. Cada livro que exploraremos é uma ferramenta forjada para um desafio específico do nosso tempo, da resiliência contra a ansiedade à compreensão das armadilhas do nosso próprio pensamento, do resgate do propósito em meio ao absurdo à desintoxicação da nossa comunicação. A promessa não é a de oferecer respostas fáceis, mas sim a de equipá-lo com as perguntas certas e os mapas mentais para navegar na complexidade. Portanto, prepare-se para ir além das sinopses. O que faremos aqui é um mergulho profundo nas ideias centrais que tornam estas obras tão perigosamente relevantes em pleno 2025. Deixe de lado a mentalidade do consumo rápido de conteúdo e adote a postura do artesão. Estamos aqui para forjar escudos, afiar o intelecto e ajustar a bússola moral. Esta não é uma aula sobre livros, é uma oficina para a construção de uma mente que não apenas sobrevive ao caos, mas que talvez possa, eventualmente, aprender a prosperar nele. Primeiro livro, Meditações, de Marco Aurélio. Nossa jornada começa há quase 2 milênios, nos escritos pessoais do imperador filósofo romano Marco Aurélio. Meditações não foi escrito para ser publicado. É o diário íntimo de um dos homens mais poderosos do mundo, um diálogo consigo mesmo sobre como manter a serenidade, a virtude e o propósito em meio a guerras, pragas e intrigas palacianas. A essência do estoicismo que permeia cada página reside em um princípio fundamental e brutalmente eficaz: a dicotomia do controle. A sabedoria, para Aurélio, começa com a distinção clara e implacável entre aquilo que podemos controlar, nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações, e aquilo que está fora do nosso controle, as ações dos outros, os eventos externos, nossa própria reputação. Em 2025, esta lição ancestral ressoa com uma urgência ensurdecedora. Vivemos imersos em uma cultura da indignação, onde algoritmos nos alimentam com um fluxo contínuo de ultrajes, provocando reações emocionais imediatas a eventos sobre os quais temos pouca ou nenhuma influência. Passamos horas debatendo, nos enfurecendo e sofrendo por causa de um comentário online, de uma decisão política do outro lado do mundo, ou da opinião de um estranho sobre nós. O estoicismo de Marco Aurélio nos oferece um antídoto poderoso, a prática consciente de focar nossa energia exclusivamente na nossa cidadela interior. Ele nos ensina a observar o caos exterior como um meteorologista observa uma tempestade, sem nos tornarmos a própria tempestade. A paz não vem da mudança do mundo, mas do domínio sobre a nossa interpretação do mundo. Internalizar a filosofia de meditações é como construir um alicerce de rocha sob a casa da nossa mente. A prática estoica nos treina a pausar antes de reagir, a questionar nossas impressões iniciais e a encontrar estabilidade em nosso próprio centro de comando moral. Não se trata de apatia ou de indiferença, mas de uma alocação inteligente de nossos recursos mentais e emocionais. Ao deixar de lutar batalhas que não podemos vencer, liberamos uma quantidade imensa de energia para agir virtuosamente naquilo que nos cabe: ser um profissional melhor, um amigo mais presente, um cidadão mais consciente em nossa esfera de influência direta. Este livro não nos ensina a ignorar o mundo, mas a encará-lo com uma tranquilidade inabalável, a força de quem sabe exatamente onde termina o ruído e onde começa a sua alma. Segundo livro, Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Após fortalecermos nossa cidadela interior, precisamos entender a arquitetura da mente que a habita, com todas as suas falhas de projeto. Para isso, nenhuma obra é mais essencial do que Rápido e Devagar, do psicólogo e vencedor do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman. O livro desmantela a ilusão de que somos seres primariamente racionais, revelando a mecânica de 2 sistemas que governam nosso pensamento. O sistema 1 é rápido, intuitivo, emocional e automático. Ele é responsável por nossas impressões, sentimentos e decisões instantâneas. O sistema 2 é lento, deliberativo, analítico e preguiçoso. É a voz da razão que ativamos quando precisamos resolver um problema complexo.
A tese central de Kahneman é que passamos a maior parte do tempo no piloto automático do Sistema 1, e que ele, apesar de sua utilidade, está repleto de vieses cognitivos e heurísticas que sistematicamente nos levam a erros de julgamento. A relevância desta obra para o nosso mundo de 2025 é absoluta e assustadora. O ecossistema digital foi projetado para explorar as vulnerabilidades do nosso Sistema 1. As fake news, as teorias da conspiração e a propaganda polarizadora não funcionam porque são logicamente convincentes, mas porque apelam diretamente às nossas emoções, aos nossos medos e aos nossos preconceitos, contornando o filtro cético do Sistema 2. O design das redes sociais, com seu scroll infinito e suas recompensas de dopamina, nos mantém em um estado de reação constante, tornando o pensamento lento e profundo um ato de rebeldia. Compreender os conceitos de viés de confirmação, ancoragem, efeito halo e aversão à perda não é um exercício intelectual, é uma questão de autodefesa cívica e mental. Ler e absorver rápido e devagar é como receber um manual de instruções para o seu próprio cérebro. O livro nos torna mais humildes, ao revelar a frequência com que somos irracionais, e mais vigilantes, ao nos dar o vocabulário para identificar nossas próprias armadilhas mentais e as dos outros. A lição transformadora não é a de que podemos eliminar o Sistema 1, isso é impossível e indesejável, mas a de que podemos aprender a reconhecer as situações em que ele é menos confiável e, então, deliberadamente acionar o Sistema 2. Em um mundo que exige respostas instantâneas, este livro nos dá a permissão e as ferramentas para dizer: espere. Deixe-me pensar sobre isso. Essa pausa é, talvez, o ato mais radical de liberdade intelectual que podemos exercer hoje. Terceiro livro, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Com a mente mais calma e consciente de suas próprias falhas, nos deparamos com a questão mais profunda de todas, a do propósito. Em um tempo de ansiedade e niilismo, onde as grandes narrativas que davam sentido à vida se dissolveram, a obra do psiquiatra Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, emerge como um farol. Frankl, um sobrevivente dos campos de concentração nazistas, desenvolveu sua teoria, a logoterapia, a partir da observação direta do limite da experiência humana. Ele notou que, nas condições mais desumanas imagináveis, os prisioneiros que tinham mais chances de sobreviver não eram os mais fortes fisicamente, mas aqueles que conseguiam manter um senso de propósito, um porquê para viver, fosse o reencontro com um ente querido, a conclusão de um trabalho ou a manutenção da dignidade espiritual. A tese central de Frankl é uma das ideias mais poderosas do século XX. Não podemos evitar o sofrimento, mas podemos escolher como responder a ele e que sentido atribuir-lhe. Ele argumenta que a principal força motivadora do ser humano não é a busca pelo prazer, como em Freud, ou pelo poder, como em Adler, mas a busca por um sentido. Em 2025, essa mensagem é um bálsamo e um desafio. Muitos de nós experimentamos um sofrimento líquido, a dor da falta de rumo, do trabalho sem significado, da solidão em meio à multidão. A cultura do bem-estar nos vende a ideia de que o objetivo da vida é ser feliz e evitar o desconforto, uma busca que, paradoxalmente, nos torna mais frágeis e ansiosos. Frankl nos oferece uma alternativa mais robusta e verdadeira. A transformação que Em Busca de Sentido opera em um leitor é a reorientação fundamental de sua bússola existencial. O livro nos liberta da tirania da felicidade, mostrando que o sentido pode ser encontrado não apesar do sofrimento, mas muitas vezes por causa dele. Frankl identifica 3 caminhos principais para o sentido: criar um trabalho ou realizar um feito, experimentar algo ou encontrar alguém, o amor, e a atitude que tomamos diante do sofrimento inevitável. Ele nos força a parar de perguntar o que esperamos da vida e a começar a nos perguntar o que a vida espera de nós. É um chamado à responsabilidade, à ação e à transcendência, que nos capacita a encontrar um propósito duradouro mesmo quando as circunstâncias externas são caóticas e desfavoráveis. Quarto livro, Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Agora que exploramos as defesas internas, precisamos de um diagnóstico preciso do mal-estar externo que nos aflige. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em sua obra concisa e demolidora, Sociedade do Cansaço, oferece o mais agudo diagnóstico da patologia do século XXI. Han argumenta que passamos de uma sociedade disciplinar, descrita por Foucault, com suas proibições e muros, para uma sociedade do desempenho. Nesta nova ordem, o inimigo não é mais um opressor externo, mas nós mesmos. O lema não é mais não deves, mas tu podes. Somos impelidos por uma positividade tóxica que nos transforma em empreendedores de nós mesmos, em uma busca incessante por otimização, performance e sucesso. O resultado, segundo Han, não é a liberdade, mas uma nova e mais sutil forma de coação, a autoexploração.
Nós nos tornamos, simultaneamente, o senhor e o escravo. O excesso de trabalho, o burnout e a depressão não são, para ele, falhas individuais, mas os sintomas sistêmicos de uma sociedade que nos leva ao limite da exaustão. A pressão para estar sempre conectado, sempre produtivo, sempre feliz e sempre performando nas redes sociais gera um cansaço profundo, uma fadiga da alma. Em 2025, essa análise é a descrição exata do ar que respiramos, da pressão que sentimos para transformar cada hobby em um negócio, cada momento de lazer em uma oportunidade de networking, cada aspecto da vida em um projeto a ser gerenciado e otimizado. Ler Sociedade do Cansaço é como, finalmente, receber o diagnóstico correto para uma doença que sentimos há anos sem saber nomear. O alívio vem da compreensão de que nossa exaustão não é um sinal de fraqueza pessoal, mas uma resposta lógica a um sistema insustentável. A lição transformadora de Ann é um convite radical à negatividade, no sentido filosófico, o poder de dizer não. A capacidade de estabelecer limites, de cultivar o tédio contemplativo, de se desconectar sem culpa, de permitir o descanso não como uma ferramenta para produzir mais depois, mas como um fim em si mesmo. Este livro é um manifesto pela recuperação do nosso tempo, da nossa atenção e da nossa saúde mental, um argumento poderoso para desacelerar em um mundo que nos ordena acelerar até o colapso. Quinto livro, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Armados com um diagnóstico sistêmico, precisamos de uma ferramenta prática para consertar a forma como nos conectamos uns com os outros, especialmente em um mundo tão polarizado. Comunicação Não Violenta, CNV, do psicólogo Marshall Rosenberg, é precisamente isso, um manual de operações para uma comunicação mais compassiva e eficaz. Rosenberg propõe que a maior parte dos nossos conflitos não surge de más intenções, mas de uma linguagem trágica que aprendemos a usar, uma linguagem de julgamentos, rótulos, exigências e culpas. Essa linguagem de chacal obscurece o que realmente está acontecendo dentro de nós e impede a conexão genuína. A CNV oferece um método estruturado em 4 passos para substituir essa linguagem tóxica. Primeiro, a observação, descrevendo os fatos concretos sem julgamento. Segundo, o sentimento, nomeando a emoção que a observação desperta em nós. Terceiro, a necessidade, identificando a necessidade humana universal, como segurança, reconhecimento ou pertencimento, que está por trás daquele sentimento. E quarto, o pedido, fazendo uma solicitação clara e concreta ao outro, que não seja uma exigência. Em 2025, em um ambiente digital onde as conversas rapidamente descambam para ataques pessoais e mal-entendidos, a CNV é uma habilidade de sobrevivência crucial. Ela nos ensina a navegar pelas águas turvas dos debates online e das conversas difíceis sem nos afogarmos na reatividade. A verdadeira transformação da CNV é que ela nos força a desenvolver empatia, tanto pelos outros quanto por nós mesmos. Ao focarmos nas necessidades universais, percebemos que, por trás das estratégias mais desastradas e das palavras mais agressivas, muitas vezes existem as mesmas necessidades que nós temos. Isso não significa concordar com o outro ou tolerar abusos, mas permite uma desescalada do conflito e a abertura de um espaço para o diálogo real. Aprender CNV é como aprender uma nova língua, a língua da conexão humana. É uma ferramenta que pode reparar relacionamentos, construir pontes em meio à polarização, o mais importante, nos ajudar a entender o que realmente queremos e precisamos, permitindo-nos expressá-lo de uma forma que aumenta a probabilidade de sermos ouvidos. Sexto livro, Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. Se a resiliência é a capacidade de suportar um choque e voltar ao estado original, o que é o seu oposto? A maioria diria frágil. Mas Nassim Nicholas Taleb, em sua obra provocadora Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, nos oferece um conceito revolucionário. O oposto do frágil não é o robusto ou resiliente, mas o antifrágil, aquilo que não apenas sobrevive à volatilidade, à incerteza e ao estresse, mas que se torna mais forte por causa deles. O sistema imunológico, que se fortalece após ser exposto a um patógeno, é antifrágil. Os músculos, que crescem após serem submetidos ao estresse do exercício, são antifrágeis. Taleb argumenta que, em um mundo dominado pela incerteza e por eventos imprevisíveis, os cisnes negros, a busca pela estabilidade é uma estratégia perdedora. A verdadeira sabedoria está em construir sistemas, pessoais, profissionais e sociais, que sejam antifrágeis. Em 2025, um mundo definido pela disrupção tecnológica, pela instabilidade geopolítica e pelas crises inesperadas, o conceito de antifragilidade é o guia estratégico definitivo. Ele nos ensina a parar de tentar prever o futuro, uma tarefa impossível,
e a começar a nos preparar para sermos beneficiados pela sua imprevisibilidade. Isso se aplica à nossa carreira, nos incentivando a ter múltiplas fontes de habilidade em vez de depender de um único. Emprego frágil. Aplica-se aos nossos investimentos, sugerindo uma abordagem que ganha com a volatilidade em vez de ser destruída por ela. E aplica-se ao nosso desenvolvimento pessoal, nos encorajando a abraçar os pequenos erros e os desafios como oportunidades de aprendizado e fortalecimento, em vez de temê-los. A lição transformadora de Antifrágil é uma mudança de paradigma completa na nossa relação com o caos. Em vez de ver a desordem como uma ameaça, começamos a vê-la como uma fonte de informação e energia. Taleb nos convida a sair da nossa zona de conforto, a experimentar, a brincar com fogo de forma controlada, para que, quando o grande incêndio inevitavelmente vier, estejamos preparados e fortalecidos. Este livro nos dá a coragem para não apenas aceitar a incerteza do mundo moderno, mas para encará-la com um sorriso, sabendo que, com a estrutura certa, cada crise é uma oportunidade disfarçada de crescimento. 7º livro, Sapiens, de Yuval Noah Harari. Finalmente, para amarrar todas essas ideias, precisamos de perspectiva. Precisamos nos afastar do turbilhão do presente e enxergar nossa condição a partir de uma escala cósmica. Sapiens, uma breve história da humanidade, do historiador Yuval Noah Harari, nos oferece exatamente isso. O livro narra a jornada da nossa espécie desde os nossos primórdios como um primata insignificante nas savanas africanas até nossa posição atual como os deuses do planeta Terra. O fio condutor da obra é a ideia de que a grande vantagem do Homo sapiens sobre todas as outras espécies foi sua capacidade de criar e acreditar em ficções compartilhadas, mitos, religiões, nações, dinheiro, leis e corporações. Essas realidades imaginadas, argumenta Harari, permitiram uma cooperação em massa e flexível, algo inédito na natureza. Em 2025, essa percepção é libertadora e inquietante. Ela nos mostra que muitas das estruturas que consideramos sólidas e naturais, as fronteiras dos países, as regras da economia, as normas culturais que nos causam tanta ansiedade, são, na verdade, construções humanas, ficções que podem ser questionadas, revistas e, eventualmente, substituídas por novas histórias. A polarização, o consumismo, a própria ideia de sucesso, são apenas as ficções dominantes da nossa era. Ler Sapiens é como subir ao topo de uma montanha e, pela primeira vez, ver o mapa completo da jornada humana. Essa perspectiva tem um efeito duplo. Por um lado, ela nos humilha, mostrando como somos recentes no palco da história e como nossas preocupações atuais são pequenas na grande escala do tempo. Por outro, ela nos empodera, revelando o poder que nossas histórias coletivas têm para moldar a realidade. O livro nos deixa com a pergunta mais importante de todas. Agora que somos deuses, com o poder de criar e destruir mundos, o que queremos nos tornar? Qual é a próxima grande ficção que contaremos a nós mesmos? Essa perspectiva nos dá a sabedoria para relativizar nossos problemas imediatos e a responsabilidade de pensar criticamente sobre as narrativas que escolhemos servir. Síntese e reflexão final ao final de nossa jornada por esta biblioteca essencial, o que encontramos não são 7 livros isolados, mas os componentes de uma complexa e robusta armadura para a alma. Começamos com Marco Aurélio, forjando a placa peitoral da resiliência interior. Com Kahneman, polimos o capacete da consciência, aprendendo a nos proteger das falhas do nosso próprio julgamento. Com Franco, encontramos a bússola do propósito, que nos orienta mesmo na mais escura das noites. Nos entregou um mapa do território hostil, o diagnóstico da sociedade que nos exaure, enquanto Rosenberg nos deu o cantil da comunicação empática para saciar nossa sede de conexão. Taleb nos ensinou a transformar os escudos em velas, usando os ventos do caos para nos impulsionar para a frente. E, por fim, Harari nos levou ao topo da montanha, nos dando a perspectiva para entender o significado de toda a jornada. A meta-lição que emerge desta biblioteca não está contida em nenhum dos livros isoladamente, mas no ato de tecê-los em uma tapeçaria de sabedoria. Ela nos revela que a sobrevivência no mundo moderno não é sobre encontrar a resposta certa ou a ideologia perfeita. É sobre cultivar um estado de espírito, a calma do estoico, a humildade do psicólogo cognitivo, a responsabilidade do existencialista, o ceticismo do sociólogo, a compaixão do comunicador, a audácia do estrategista e a perspectiva do historiador. O andarilho aprende que o objetivo não é construir um castelo de certezas para se esconder do mundo, mas sim se tornar um viajante mais habilidoso, com uma mochila cheia de ferramentas diversas para cada tipo de terreno. Portanto, esta biblioteca não é um refúgio para escapar do mundo, mas um campo de treinamento para nos reengajarmos com ele de forma mais inteligente, consciente e humana. Os livros não são o fim da jornada, mas o começo.
Eles nos transformam de vítimas passivas do caos em participantes ativos na busca por clareza e sentido. A verdadeira questão que esta coleção nos deixa não é o que devo pensar, mas sim como devo pensar para viver uma vida mais examinada, conectada e significativa. Em um mundo soterrado por informações, a sabedoria não está em consumir mais, mas em saber o que vale a pena guardar. E estas 7 obras são, sem dúvida, um tesouro a ser guardado.